Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do jogo aberto. Renata Fã aí, junto com o Cicinho, Edu da Cena Ronaldão, analisando essa partida entre Palmeiras e Internacional, onde a arbitragem aí, né, foi crucial para o jogo ser um jogo chato, um jogo parado e cheio de catimba. Vamos ver o que eles falaram aí. Sem mais enrolações, galera, com um vídeo aí que tá muito interessante, e também comente onde tá assistindo esse vídeo. Agora fica aí com o vídeo. Ninguém perdeu, né? Nem Palmeiras, quer dizer. Perdemos. Não sei. Quem perdeu mais? Essa é a pergunta. O Inter, que vive uma situação ruim, mas não está na zona do rebaixamento, tá ali na nota de corte. Ou o Palmeiras, que em casa não superou o meu Colorado. O poder defensivo do Inter foi alto. Vitinho e o contratado. Tarde perfeita de domingo. Famílias reunidas por todos os lados. Nada melhor do que passar o Dia dos Pais dentro do estádio, né? Não tem, porque eu ganhei de presente esse jogo e fiquei muito emocionado com o presente. Você gosta mais do Palmeiras ou do seu pai? Do meu pai. Teve até promessa pro papai em caso de vitória alviverde. Eu prometo pra ele que eu vou arrumar minha cama e meu quarto hoje, que ele tá uma bagunça. E todo palmeirense que torceu pro Inter quinta, é claro que ia torcer contra agora. Ô Renato, fica triste não. Amanhã você vai chorar, viu? Amanhã não, hoje, daqui a pouco, né? Só que o Bernabé queria manter a boa fase. Maurício respondeu nessa enfiada pro Sosa, que não alcançou. Bernabé tava querendo, botou na frente e fez Carlos Miguel trabalhar. Era lá e cá. Dessa vez, Alan tentou de cabeça e de esquerda. Maripan tirou. O espaço, meus amigos, era escasso. E foi dentro da área que o Verdão assustou, com Marlon Freitas e Maurício. Aí veio o lance polêmico da partida. Alan perdeu o tempo da jogada e pisou em Félix Torres. O VAR nem chamou. La vermelha contra Félix se ve muito claro. Sí. Si chega a quebrar, é vermelho. Cara, não tem que esperar quebrar. Isso é vermelho. Chega tarde a bola, não foi querendo nem nada, mas chegou tarde e uma jogada de vermelho. E a Carbonero vermelho era. La de Carbonero não foi sem querer, le chutan na cabeça. Eu respeito a decisão dos árbitros. Depois me joga amarelo para Mateu Cunha. Não se jogou no chão 2, 3, 4 vezes. Até que a dupla saiu do banco. Flaco Lopes e Vitor Roque entraram aos 12 da etapa final. Mesmo assim, o Palmeiras rodava a bola e pouco achava. As melhores chances palestrinas vieram com o Tigrinho, de cabeça e cara a cara com Matheus Cunha. Palmeiras 0, Internacional também 0. A viagem colorada-São Paulo foi praticamente perfeita. Classificado contra o Corinthians em Itaquera na quinta, o Inter conseguiu segurar o empate contra o líder Palmeiras, que agora tem apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Uma parte é da responsabilidade e mérito do nosso adversário e a outra é a falta de inspiração nossa. E assim, a equipa que luta para não descer a divisão, cada jogo é como se fosse o jogo da vida. E nós, treinador e jogadores, temos que entender que quando vêm aqui, vêm dar a vida por 1 ponto ou 3 pontos. É isso que nós temos que entender. Foi um bom ponto, né? Jogamos contra o melhor time hoje do brasileiro, um time muito completo, então levamos um bom ponto. Fica esse sabor amargo nas últimas 2 jogadas que tivemos para poder ganhá-lo, né? Mas sumamos um ponto. O Colorado tem apenas 1 vitória nos últimos 8 jogos, mas o que importa mesmo é que conseguiu sair da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras volta a atenção para Libertadores. Quarta, recebe o Cerro Porteño pela ida das oitavas de final. Todo jogo é diferente, a gente não é máquina, a gente pode errar também. E acho que hoje foi isso, como falei agora, eu acho que fomos um pouco imprecisos demais na linha final e isso nos tira confiança e o resultado se vê hoje que não conseguimos fazer gol. Eu acho que nenhum time gosta de ficar na zona vermelha, né? Mas a gente não tem que ficar olhando para as outras equipes. Eu acho que a gente tem que entrar no jogo, fazer a nossa parte, buscar fazer o nosso papel, que é vencer. O domingo, que poderia ser perfeito para os donos da casa, acabou melhor para os papais colorados. Já os alviverdes têm pelo menos o conforto do abraço dos filhos
e principalmente a liderança pela 16ª rodada seguida. Eu acabei aqui a conversa com eles perguntando-lhes isto é o melhor que cada um consegue fazer. Eles sabem que podemos fazer mais e melhor e é nisso que nós vamos trabalhar. Temos um Palmeiras e Inter no final de semana e é a hora dos palpites. Oi? Palmeiras e Inter. Não, eu não tô bem. Eu não tô bem. Ele não quer que nenhum vença. Ele vai falar 0x0. É, um jogo xoxo, vai ser um jogo xoxo, um jogo amarrado, família. Jogo xoxo, 1x0 ainda. É, 0x0. É, 0x0. É, 0x0. Depois do... Eu não conheço ele. Falei 0, ele vai falar 0x0. Já conheço. Quando ele não quer nem um lado nem o outro, ele vai de 0x0. Ele tava magoado que o Inter eliminou da Copa do Brasil. O Corinthians... e que o Palmeiras é o rival da vida, não tem jeito. Aí 0x0. Você acha que ele ia falar 2x0 Inter? Nunca. 1x0 Inter. Essa maldita produção, eu só falo do Corinthians, aí me colocaram falando do Palmeiras, do Inter. Vocês estão acabando com a minha reputação no programa. Aliás, Edu Dracena estava lá vendo o jogo em loco. E o Inter, claro, fez um sistema defensivo muito forte, montou um ferrolho, mas teve as suas estocadas, teve sim seus contra-ataques com o Bernabé. Aquele último do Vitinho, inacreditável. Vitinho, tomada de decisões. É isso que o atacante tem que fazer, ele tem que tomar a decisão correta. Mas, enfim, o Palmeiras perde outra oportunidade de fazer 3 pontos, tinha sido derrotado em casa pelo Galo e não conseguiu bater o Inter, que vive um desespero. E estava cansado o Inter também. Jogou na quinta-feira e era pro Palmeiras, jogou na quarta, era para ter mais gás ainda do que o Inter. Né? Então eu vejo que o Palmeiras, Renata, sabendo que o Inter ia ter a postura que teve, como jogou contra o Corinthians, sabia que ia ser um ferrolho ali. Só que a questão do Palmeiras é que ele não soube ter artimanhas para tentar sair dessas marcações. Então faltou o quê? Dar passe rápido, faltou infiltrações, faltou o drible, entendeu? Faltou várias situações, chute de fora da área. Então faltou atitude para os jogadores. Palmeiras ou São Paulo? Então faltou atitude de jogadores do Palmeiras, porque sabendo que o Inter ia estar fechadinho lá, tinha que ter alguma coisa. Não adianta depois falar assim, e outra, 2 jogos dentro de casa, 1 ponto. 1 ponto só. A gente tinha uma gordura legal, agora está diminuindo essa gordura. Então tem que ligar assim o sinalzinho de alerta, porque é um campeonato duro, é um campeonato difícil. Não, eu não perdi, ué. Eu não perdi porque eu tenho que xalalar. Empatar com a aviação ferrolho aí. Eu sou líder do campeonato, irmão, ainda. Eu sou líder do campeonato. Que choro, velho. Mesmo empatando em casa, tem 10 perdendo dentro da área, pro Atlético Mineiro, somos líder com 6 pontos na frente do Flamengo. O grande detalhe é que aqui no Brasil e talvez no mundo inteiro o que pesa no futebol é o resultado, não é? Só que o Inter vem jogando bem, desempenhando bem, enfrentando seus adversários, eu não vou dizer de igual para igual, mas com uma estratégia inteligente e o comprometimento dos jogadores na marcação, em ajudar a defesa, essa estratégia dos 3 zagueiros, ali que o Bruno Gomes faz um 3º zagueiro. Negão, aí pra ela não, negão, é aqui pra esses cavalos. Segura, negão. Falando que a rodada não foi exatamente boa para o Palmeiras, o líder que jogou mal, empatou, viu seu rival e único rival Flamengo ganhar, a distância diminuiu, o Abel falou do autobus, autobus na frente da coisa, mas foi mais que isso também, vai. Eu acho que o Palmeiras no primeiro tempo foi pior do que o segundo o Palmeiras ainda conseguiu encurralar o Inter, aí sim o Internacional ficou na frente da sua área tentando não deixar o jogo rolar, com cera, com goleiro caindo, com jogador caindo, mas ainda assim o Palmeiras tem que criar mais, tem que conseguir ofender mais um time do Internacional. De novo, o Inter não quis jogo no segundo tempo, mas isso não significa nada para o Palmeiras. O Palmeiras vai enfrentar os adversários assim, inclusive quarta-feira contra o Cerro Porteño, é muito provável que o Palmeiras receba um adversário assim para abrir o mata-mata da Libertadores. Então o Palmeiras precisa criar alternativas para jogar contra times fechados. No meu destaque inicial eu falei dos 40% de aproveitamento, o Palmeiras perdeu do Atlético Mineiro num jogo muito parecido com esse, depois tinha tido empate com o Santos também, empate com o Cruzeiro, então o Palmeiras não pode ter tanta dificuldade assim para jogar contra times fechados do jeito que está. Não à toa, quando o Palmeiras joga fora, normalmente o Palmeiras consegue jogar um pouco melhor, como foi contra o Coritiba na volta da Copa do Mundo e como foi contra o Vitória com toda a polêmica das expulsões que que eu estava de férias, mas eu sei que foi bem discutida por aqui. Então, o Palmeiras consegue jogar fora melhor porque normalmente quando vai de visita, ele enfrenta um adversário que tem que se expor um pouco mais. Quando joga no Allianz, o adversário não quer nem saber, só quer
jogar o mais fechado possível, e isso é normal para o Palmeiras, é normal para o Flamengo, como foi ontem no Flamengo e no Vitória. O Pulgar achou aquele belíssimo gol, coisa que o Palmeiras não fez. O Palmeiras, por exemplo, nos chutes de fora da área, tentou 7 chutes de fora da área, 5 bloqueados. Não teve um trabalho para o goleiro do Internacional, o Matheus. Então, assim, o Palmeiras precisa tentar de formas diferentes furar essa retranca e não ficar da mesma forma que a gente vê aí, joga pro Arias cruzar, joga pro Giai. Aliás, o Giai, o jeito que entrou o Giai, meu Deus do céu. Durante as férias do Palmeiras, durante as minhas férias, durante a Copa do Mundo, o Palmeiras vai contratar o Danilo, que aliás seria uma irresponsabilidade tremenda financeiramente falando, mas se o Palmeiras tivesse que ir pro mercado, tem que contratar lateral, não contratar mais um meio de campo. Não por 30 milhões de euros, pelo amor de Deus, seria uma irresponsabilidade tanta da Leila Pereira contratar o Danilo por esse valor. Mas, voltando ao jogo de ontem, já entrou tão mal e o Palmeiras não tinha alternativa. Teve esse chute do Felipe Anderson que quase saiu do estádio. Então o Palmeiras ficou refém desse jogo e tem que melhorar porque não é uma ocasião. Vai ser assim o tempo inteiro. Aliás, achei até boa a leitura do Abel ontem na coletiva. Normalmente o Abel tenta usar o árbitro, Não, ele falou que o Palmeiras deu muito espaço para o Inter no primeiro tempo e que depois faltou inspiração. A questão é que faltou ele falar também que faltou trabalho dele, porque não é só a inspiração dos jogadores, é a inspiração do treinador também. Acho que ele demorou para mudar, demorou para tirar o Martínez, vendo que o Internacional estava jogando só na frente da sua área. E o Palmeiras tem que se acostumar com isso, porque é o que vai enfrentar até o final do ano, começando quarta-feira no mata-mata da Libertadores. Olha, olha na tela aí, porque o Danilo falou sobre essa estatística do Palmeiras em casa. Ele ganhou só um dos últimos 5 jogos no Brasileirão em casa. Empate contra o Santos, empate contra o Cruzeiro, vitória contra a Chape, que é a última colocada. Aí, derrota contra o Atlético Mineiro e empate contra o Internacional. 0x0, né? Daí tá 1x1, foi 0x0. Tá 1x1, foi 0x0 o jogo, esse Palmeiras Internacional. Agora, ô Juca, cadê aí o Palmeiras tríplice coroa? No fim ficou bom pro Flamengo, hein? Que diminuiu a distância. Muito engraçado. Ficou bom pro Flamengo, tá 6 pontos atrás do Palmeiras, mas ficou bom pro Flamengo. Eu vou reduzir as minhas previsões, humilde que sou, capaz de reconhecer meus erros de uma sexta-feira para uma segunda, e vou manter que o Palmeiras vai ganhar apenas o Campeonato Brasileiro. O que, convenhamos, não é pouco. Jogando o que está jogando, não vai longe na Libertadores e corre grandes riscos na Copa do Brasil. Realmente está uma decepção. Palmeiras em casa, fazer o jogo que fez ontem, principalmente no primeiro tempo, foi alguma coisa abaixo da crítica, sem dúvida alguma. Agora, eu quero fazer apenas uma ponderação em relação ao que foi dito, principalmente no intervalo para a TV. Não é justo dizer, depois de 2 jogos no fim de semana no Rio de Janeiro, Botafogo e Fluminense, e Flamengo e Vitória, que a gente não teve bom futebol nessa rodada no Brasileirão. Teve sim, nesses 2 jogos. Podemos ponderar depois, em relação ao jogo do Flamengo, a dificuldade em fazer gols. Agora, tal história. Se o Flamengo está com dificuldade em fazer gols e ganha de 2-0 do Vitória, que vinha, talvez até com ressaca depois da virada fabulosa que fez sobre o Furacão, que dirá o Palmeiras, porque o Palmeiras nem sequer está dando muita sensação de gol. O que jogou ontem o Matheus Cunha não jogou nada demais. Não se trata de dizer o Palmeiras enfrentou um time que um goleiro em tarde milagreira. Não, nada disso. Então, realmente, o Palmeiras, com tantos centroavantes, com tanta gente, famosa por ser goleadora, incapaz de sair do 0-0, não foi capaz nem de ganhar do Inter, que jogou mais ou menos igual em Itaquera. Tá bom, conseguiu a vaga que queria, mas perdeu, O Palmeiras não foi capaz de fazer um gol no time gaúcho. Eu fiquei muito decepcionado. Esperava que o Palmeiras me desse razão para chegar grandão aqui hoje no posse de bola, e tenho que ouvir isso, E é verdade.
humildemente, retiro a tríplice coroa, pelo menos nesta segunda-feira. Sexta-feira, sabe Deus o que o Palmeiras fará contra o fortíssimo Cerro Porteño. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal, mas vimos aí, né, a imprensa falando um pouquinho sobre esse vacilo do Palmeiras frente aí ao Internacional. A gente viu que o Internacional ele montou um ônibus lá atrás, né, uma parede, e praticamente foi muito difícil penetrar, né, essa zaga do Internacional, mas o Palmeiras tinha que criar jogadas, né, para conquistar essa vitória, né, e não foi isso que aconteceu. Acabou aí deixando escapar esses 2 pontos do Campeonato Brasileiro e vendo aí o Flamengo mais uma vez encostando, né, nessa briga aí pelo título. Mas agora focar na Libertadores, né, que é o campeonato mais principal aí no momento para disputar e tentar aí conquistar esse título esse ano. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Comente sua opinião aqui pra gente, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta de onde você está também assistindo esse vídeo, qual o estado, o país, que vamos estar aqui acompanhando e vendo as respostas de todos. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.